Proevis FM 104,9. Acesse portalproevis.com.br. 14h11. 14h11. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, 104,9 Proevis FM apresenta programa Conversa Franca. Entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde. Repórter no meio do povo, ao vivo para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação: Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui na Proevis FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, você está ligado na sua 104,9. Quero já mandar um alô para você, aonde quer que esteja, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Lembrar, hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro de 2022. Já estamos no segundo mês do ano de 2022. Você está ligado no programa Conversa Franca. Lembrar, o programa Conversa Franca tem a apresentação pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Quero já falar com a minha parceira de bancada. Hoje eu vou começar lá com a nossa repórter Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos os ouvintes. Muito bem, quero falar agora com a Gabi Novaes, já está do meu lado. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinhos na 104,9 e o pessoal que está conosco na live. Ok. Rebeca, eu gostaria de saber, tem hoje Eu Vi na internet? Temos sim, hoje nós vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, daqui a pouquinho vamos falar também, já estou falando agora com a Gabi, sobre dica de saúde. Você sabia? Temos hoje, Gabi? Tem sim, pastor Elias Fernandes. Na dica de saúde a gente vai falar sobre uma receita para aumentar a sua imunidade. Também temos o Você Sabia e a mensagem da tarde. Daqui a pouquinho na sua 104,9. Olha, vamos lembrar agora, todas as vezes em que você consome produto ou serviço dos nossos apoio cultural, você está ajudando a Proevis FM. E nós vamos começar falando aqui do Escola Degrau do Saber. Temos Márcio Alta Ajuda, Hiper Paulista, O Pai Mendonça, Casa do Gesso, Ótica Bom Pastor, IEP Brasil, Hipermercado Itão, IPJ Forros. Ok, só aqui na sua 104,9. Daqui a pouquinho você terá mais detalhes sobre os nossos apoio cultural. Vamos falar agora sobre a nossa manchete de hoje. Bolsonaro vai ao Congresso e exalta a sua gestão e alfineta aí o Lula. Marcelo Queiroga, ele diz: quero ser o ministro que acabou com a pandemia. Muito bem, olha a questão da federação. Por aliança com o PSD, o PT deve abrir mão da disputa ao Senado da Bahia. E Arthur Lira desiste de recursos e será julgado pelo STF por suposta propina. Muito bem, olha, Aras quer intimar Renan Calheiros e também Aziz em ação movida por Carlos Bolsonaro. O senador Antônio Anastasia assume cargo vitalício no TSU, com salário de quase 38 mil. Muito bem, você
está ligado na 104,9. Gabi Novaes, a gente encontra na rua muitas pessoas e fala, pastor, eu gostaria que o meu nome fizesse parte também. Eu estou sempre ligado. Teve um cidadão, o Gilson aí da Rua Vitória, me deu todos os detalhes do programa ontem. Falou sobre você, falou sobre Rebeca. Manda um alô pra ele aí, Gabi Novaes. Manda todo especial aí pra Gilson aí da Rua Vitória. Tudo bem, fica à vontade. Tem mais gente aí aguardando o seu alô? Tem sim, pastor Elias Fernandes aí. Vamos lá pro Jaçanã com Eliane. Também aqui no Jardim Vitória, Beg, Serralheiro, Cláudio Bispo. Também temos Galeguinho dos Áudios e a esposa dele, Daniela. Telmo Pinheiro no Pontalzinho, o irmão Carlos do Uber, Railton Borracheiro e David no Manco Raso, a Levita Zilda e Maurício. Também temos João Dória e Bárbara na Conceição, Márcio do Presbítero Rebeca Santos. Gabi Novaes, quero mandar um alô para o Pirata Barbeiro aqui no São Caetano, Marcelo, Natalino, Ivonete, Aldemar no Vila Nália, um abraço especial para Alfredo, Maria Alaide, Afrânio, Lima e Ariana no Jardim Primavera, Abado Eletricista no Jardim Vitória e a irmã Michele, pastor Elias Fernandes. Muito bem, eu quero mandar alô aí para o Pedro, Luiz e o Everaldo, aí taxista na Praça do São Caetano, Rebeca. Quero mandar também para o Carlos, Carina, Cassiane, aí no Maria Pinheiro e ainda na Mangabinha, o Zé Carlos e a Dinal vai com você. Gabi Novaes. Consultor de vendas Rebeca Santos. Gabi Novaes, no Daniel Gomes nós temos o Manuel, um abraço para o pregador Carlos Júnior, sua esposa doutora Luana, o evangelista Leandro, e na Roça do Povo temos a vovó Hilda e o seu filho Roque, um alô para o pastor Adiel e a pastora Sádja, Magnalva, Raimundo, Victor e sua tia Marinalva no Vale do Sol, e no Fonseca nós temos o Mamão Serralheiro e seus vizinhos Bigode e Índio. Muito bem, daqui a pouquinho temos mais pessoas que estamos dando aí, mandando um alô para muita gente que está ligado na sua 104,9. Essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Quero abraçar você, aonde quer que você esteja, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Agora vamos já a nossa manchete de hoje. A nossa manchete de hoje, Bolsonaro vai ao Congresso, exalta, claro, a sua gestão e também dá alfinetada aí ao ex-presidente, o ex-presidiário Lula. Eu quero ir lá para o estúdio lá falar com a Rebeca, tem mais detalhes pra gente, Rebeca? Pastor Elias Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro, participou nesta quarta-feira da abertura do ano legislativo. Ele foi ao Congresso e fez um discurso em que exaltou os feitos de seu governo e aproveitou para alfinetar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele declarou o seguinte, abre aspas: garantimos melhores condições de vida a milhões de brasileiros com ações nas áreas de habitação, segurança hídrica e saneamento básico. Com vultosos investimentos, o governo federal atingiu o marco de 1.200.000 casas entregues à população nos últimos 3 anos, destacou Bolsonaro. E ele aproveitou também para alfinetar o ex-presidiário e criticar as propostas do Lula, como a regulamentação da mídia e a reforma trabalhista. Olha aí, então vamos aí analisar. O Bolsonaro sempre está chamando a atenção sobre todos os acontecimentos, tudo que está acontecendo no Brasil, e a gente sabe que o Bolsonaro vem trabalhando e mudando a história do país. Sabemos que há uma preocupação muito grande mesmo, das pessoas que entendem o que está vivendo a Venezuela, e nós temos que estar muito atentos para o socialismo não colocar a mão no Brasil, porque o que eu sempre venho falando aqui, no dia em que o socialismo ou o comunismo tomar conta do Brasil, o seu voto não vale mais exatamente para nada. Você tem que estar preocupado com os seus filhos, com os seus netos, com as próximas gerações. E com certeza a sua atitude, a sua ação agora é que vai fazer a diferença. Esta é a minha opinião. Lembrar
A Escola Degrau do Saber já está matriculando aí os seus filhos e eu quero saber da Gabi Novaes o telefone da Escola Degrau do Saber, Gabi Novaes. Tudo bem, pastor Elias, o telefone para contato é 988076692. Muito bem, lembrar você, o Márcio Autoajuda está sempre ajudando você. Você que está com alguma dificuldade nos seus negócios, ligue para 9140-6881 e com certeza ele vai dar uma dica maravilhosa para você sair dessa situação que você está vivendo. Mas eu quero lembrar, Gabi Novaes, o Hiper Paulista agora está com 2 lojas para servir melhor. Quero ir lá para a Rebeca Santos. Rebeca, onde está localizado as 2 lojas do Hiper Paulista? Uma está localizada aqui na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kildare, e a outra está ali próximo à Praça do São Caetano, na Avenida Princesa Isabel. E agora, Gabi Novaes, vamos para o Estúdio 1. Com ela, a Rebeca Santos, eu vi na internet. Gabi Novaes, vamos ouvir aqui o presidente Jair Bolsonaro. Olha, mas é um programa que me aceitava. O pessoal não tem que ir nesse programa. Arranja outro. Só essa foto aqui. Tinha um apelo popular muito forte ali. Tinha um apelo muito forte. Tinha como você dar um bom resultado. Pessoas que não têm amor à pátria, eles estão jogando contra o país, não sabem o que estão fazendo. Estão destruindo o futuro dos nossos filhos. E acaba enganando muita gente. Né? Isso. Não, para dividir é fácil. Eu destruir você é fácil. O duro é ajudar. Uma palavra destrói a pessoa. Destrói a reputação, acusações falsas. A gente teve do meu lado. Vários meses, de repente, muda o disco. O nosso pároco lá em Balneário Pissarras, nosso padre lá, não tem a missa que não fala nesse livro. Contra, a favor. Por favor. Presidente, não saiu aquela foto, ele vai tirar para mim. Obrigado. Mas é impressionante, eu não tenho como saber o teu futuro, mas se começar a ver o teu passado, com certeza, dá para ter uma noção quem é você. Tá? A gente vê cara aí que defende aborto, desarmamento, não tem como. defende o MST, não é favorável a, por exemplo, a propriedade privada, admira ditaduras pelo mundo todo, tá? Vê a imagem dele, por exemplo, em locais que é incompatível, né? Dá para você admitir. E ainda é simpático a ele, porque ele fala, não, vou passar a gasolina para R$3. Vou aumentar o salário mínimo. Vou não sei o que lá. Promessa. Olha, nós estamos ouvindo aí uma palavra do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, e falando sobre muitas coisas, inclusive Gabi Novaes e Rebeca Santos, sobre essa questão do combustível. É preciso entender, o povo brasileiro não pode ser mais enganado. Achar que o ex-presidiário, voltando a ser presidente da República, ele vai baixar o combustível. O combustível hoje ele é controlado pelo dólar, é o mercado internacional. Então não dá mais para enganar. Como ele mesmo fala, eu agora já estou mais experiente e não vou mais enganar o povo. Foi a palavra dele, Gabi Novaes. E nós sabemos, se ele está assumindo que enganou, ele continua sendo o mesmo. O povo brasileiro é que precisa mudar. Esta é a minha opinião. Muito bem, você está ligado na sua 104,9, programa Conversa Franca. Já está conosco aqui o Tiago Martins. Daqui a pouquinho eu vou estar batendo um papo com ele, eu e a Gabi Novaes, batendo um papo aí com o Tiago Martins, pré-candidato a deputado federal pela Bahia, representando exatamente Ilhéus. Daqui a pouquinho. Mas eu quero, Gabi Novaes, falar sobre essa questão do nosso secretário de saúde, o nosso ministro da saúde. Ele tem alguns posicionamentos. Essa conversa ele vai sair, vai ficar. Isso não existe. Ele continua no poder. Ok.
Ok, tudo bem. Então vamos lá para o estúdio A. A Rebeca Santos tem mais detalhes sobre esse posicionamento do ministro, o Marcelo Queiroga. Vamos falar com a nossa repórter Assunto de Brasília com a Rebeca Santos. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que quer ser reconhecido como aquele que acabou com a pandemia da Covid-19. A declaração foi dada no Congresso Nacional, onde ocorre a abertura do ano legislativo, quando o ministro foi questionado se deixará o cargo em abril para concorrer às eleições. Então há uma preocupação muito grande do Queiroga realmente deixar a sua marca, a sua impressão digital. Então essa questão, essa conversa em que o ministro vai sair do cargo não existe, a não ser se ele for realmente escolhido pelo Bolsonaro para ser um pré-candidato a deputado ou a Senado, quem sabe. Mas a intenção, o desejo do ministro da Saúde é estar firme até o final do mandato. Esse aí é o nosso entendimento. Gabi Novaes e Rebeca Santos. Lembrar você, o Pai Mendonça continua com as suas promoções e o Pai Mendonça, o telefone é 3215-8490. Gabi Novaes, aonde está localizado o Pai Mendonça? O Pai Mendonça está localizado ali na Avenida Juraci Magalhães, indo para Ilhéus. Vamos lembrar também a Casa do Gesso, tem tudo em gesso 3D. E está aí tudo que você pode realmente deixar a sua casa bem mais bonita. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a Rebeca sobre a Ótica Bom Pastor. Agora, com muitas promoções, você pode fazer o seu exame oftalmológico com um valor bem menor. Aonde está localizado e o telefone da Ótica Bom Pastor, Rebeca? A Ótica Bom Pastor está localizada na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Pati, em frente à Igreja Getsemane. E o telefone para contato é o 98876-6978. E agora vamos ouvir a dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos. Vamos falar sobre uma receita para aumentar a sua imunidade. A super vacina. Em meio a 1 quilo de mel, acrescente 4 dentes de alho esmagados e 1 colher de chá de gengibre em pó. Deixe descansar por 10 dias e tome 1 colher de sopa rasa uma vez ao dia. Além de eficiente, não apresenta qualquer efeito colateral. É a natureza agindo em nosso favor. Muito bem, então está aí a dica de saúde hoje da Gabi Novaes. Com certeza vai deixar você bem mais informado. E quando você tem dica de saúde, você tem uma vida melhor, não é isso, Gabi Novaes? Isso aí, pastor Elias Fernandes. Muito bem, vamos mandar alô para muita gente que está agora ligado na ProEves FM. Eu quero mandar um alô para Manuela aí no Fonseca, aí no bairro Sarinha, Alba Regina. Temos também no Novo São Caetano, o Adriano, no São Caetano ligado conosco agora, Neuraci, Vileide Danilo, está conosco também o José Pereira aqui no São Caetano, a irmã Valdelice Seara, receba o nosso abraço, o nosso carinho, Josafá, Rafael e Osés no São Caetano, Gabi Novaes. Ainda aqui no São Caetano, pastor Elias Fernandes, temos Júnior, irmão Zé da Casa Santo Antônio, Obreira Lourdes, seus vizinhos Lauro e Irandino, Pedro Jerônimo, Elizabeth e Leda, presbítero Valdemar e obreira Rita, diácono Judaciel, esposa dele Perolina, Maninho Gilvan e Maria José Rebeca Santos. Gabi Novaes, nos Isos nós temos Arlindo Padeiro do Hiper Paulista, sua esposa Lucimara, sua filha e sua neta Ana Lima e Luísa, a irmã dele Magnólia. No Vila Nália nós temos nossa vovó Ana e a Marlene. Um abraço para Agamenon no bairro de Fátima, e no Santo Antônio nosso irmão Cosme, Larissa, Júlia e a irmã Águida. Muito bem, você está ligado na sua 104,9, programa Conversa Franca com pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Ô, Gabi Novaes, vamos falar agora sobre essa questão desta possível aliança entre o PSD e o PT? Exatamente, pastor Elias Fernandes. Por aliança com o PSDB, o PT deve abrir mão de disputa ao Senado da Bahia. Ok, eu quero também já provocar o nosso amigo Tiago Martins, que já está aqui do meu lado, e nós vamos falar também sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu quero primeiro o meu boa tarde, Tiago Martins. Boa tarde, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero poder colaborar aí ao máximo com o programa hoje. Ok, tudo bem.
Mantém um pouquinho, porque senão dá. Viu? Olha, então vamos, daqui a pouquinho eu quero falar, a Rebeca Santos, nossa repórter, vai falar um pouco sobre essa questão desta aliança. Está acontecendo agora no Brasil um possível, hoje o Supremo Tribunal Federal vai decidir se haverá ou não. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa junção. Na realidade é uma maquiagem, A federação? A federação é uma maquiagem das coligações proporcionais. Mas a Rebeca tem mais detalhes sobre isso, Rebeca? Muito bem, pastor Elias Fernandes. Em time que está ganhando, não se mexe. E é baseada nessa frase, neste raciocínio, que lideranças do PT e PSD trabalham para acertar a chapa que disputará a eleição em outubro deste ano no estado da Bahia. A costura desenhada também inclui o progressista, que integra a base de apoio do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e caminha com os petistas em um dos maiores colégios eleitorais do país. Ok, tudo bem. Eu quero saber do Tiago Martins. Tiago, você é contra ou a favor esta tal da federação, que nós sabemos que é uma maquiagem das coligações que acabaram, a Constituição já não mais permite e estão dando um jeitinho no Brasil, porque juntando aí dois partidos haverá um casamento aí de 4 anos definido. Qual é o seu entendimento? Olha, é aquela velha maneira da esquerda burlar as regras do jogo. Eles nitidamente estão amedrontados, estão ameaçados. Eles viram a pancada que eles tomaram em 2018. O PSL foi um dos partidos que mais fez deputados federais e eles estão agora tentando se reajustar ao jogo. Se foi proibida a coligação na proporcional, não há por que criar agora artifícios para poder burlar essa legislação. Cumpra-se. Jogue o jogo, participe da eleição dentro das linhas. Não tem equilíbrio, não tem democracia quando você fica procurando saídas para continuar no jogo. Se você não se garante no voto, é porque você não tem mais representatividade do povo. Se você não representa mais o povo, procura outra coisa para fazer. Agora eu quero saber do Tiago Martins o seguinte: a questão da federação, quando nós já falamos, é um filhote aí das coligações. Os partidos menores podem ser beneficiado com uma possível federação, ou ele vai ser uma probabilidade de ser mais usado pelos grandes partidos? Com certeza, com certeza. Olha, a gente sempre fala, né? Partido, eleição é representatividade. Não adianta você querer beneficiar um lado em prejuízo de outro. Se fosse assim, se fosse para ter igualdade, todo mundo teria o mesmo tempo de TV mesmo tempo de TV, não tem. Exatamente. Então não tem como tentar burlar isso aí. Isso aí é para favorecer aquela matemática de um que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Eles sabem que tem partidos de esquerda, partidos pequenos que não tem voto. A maioria desses deputados, tanto é que tem muitos partidos pequenos que vão ter que se unir. Senão vão ter que entregar lá o registro e acabar com o partido porque não elegeram deputados. Isso é uma norma. Então estão sempre buscando um artifício, uma maneira de burlar as regras do jogo. Isso aí é a grande demonstração da falta de coerência no discurso de democracia deles. A cláusula de barreiras pode agora, em 2022, já eliminar muitos partidos menores, não é isso? Sim, com certeza. Os partidos que não alcançaram ali as metas, eles teriam que serem finalizados, não é isso? Só que esse tipo de artifício aí visa não permitir que isso aconteça. Eu vejo dessa forma. Muito bem, você está ligado na 104,9. Gabi Novaes, temos mais. Vamos agora já para essa questão aí do posicionamento aqui, suposta propina aí o Supremo Tribunal Federal está falando sobre a questão do Arthur Lira, alguma coisa, Gabi Novaes? Exatamente isso, pastor Elias Fernandes. E Arthur Lira, ele desiste de recursos e será julgado pelo STF por suposta propina. Eu quero ir lá para o estúdio, ainda assunto de Brasília, com a nossa repórter Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, abriu mão do recurso e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva em 2019, pelo suposto recebimento de 1,6 milhão
e propina da empreiteira Queiroz Galvão por meio de um assessor parlamentar, segundo as investigações da Operação Lava Jato. Muito bem, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Nós sabemos que hoje o nosso Supremo Tribunal Federal não é tanto Supremos mais assim, porque se deixou aí se envolver com a política. O Supremo Tribunal Federal não pode ter lado partidário. E nós sabemos que ao longo da história, diante dos 11, 8 foi indicado pelo PT, então automaticamente eles estão a serviço de linha partidária. Isso não é bom para o Brasil, isso deixa o Brasil mais fragilizado. Os poderes, agora o que o Supremo Tribunal está fazendo? Entrando em prerrogativa que não é dele, isso não é bom para o país. E eu quero já falar um pouco com o Tiago Martins sobre essa questão. Nós estamos vivendo em um Brasil em que a Constituição diz que são 3 poderes, os poderes são independentes, eles são harmônicos, porém independentes. E nós sabemos, diante dessa situação, do próprio a esquerda ter colocado 8 dos 11, eles estão exigindo que esses 8 trabalhem em favor de uma linha partidária ideológica. Como você vê aí o Supremo Tribunal Federal no Brasil? É um absurdo. Ontem mesmo eu fiz uma live, realizei uma live e narrando os fatos me veio a segunda frase à cabeça. Muito se fala de governo paralelo, né? Mas parece que hoje o Supremo Tribunal está fazendo uma justiça paralela, com as próprias leis, com a própria Constituição, com o próprio entendimento, fugindo a tudo aquilo que o Brasil sabe, inclusive juristas renomados que participaram inclusive da Constituinte estão até hoje sem entender. O decano que se aposentou agora, o Celso de Mello, chama esse inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo, porque não há embasamento jurídico algum para o que ele está fazendo. Ontem nós ficamos sabendo do novo capítulo. O ministro Alexandre de Moraes abriu um processo contra o presidente da República, abriu um processo contra um deputado federal. Como não poderia abrir diretamente porque tem foro privilegiado, denunciaram o ajudante de ordem do presidente, que ele fica ajudando na live. O cara ajuda a levar água, ajuda a levar a administrar a live do presidente. Então eles estão perseguindo. Uma atitude covarde, né? Covarde. Muito covarde. Então assim, o Alexandre de Moraes ele tirou. Quando se existe um processo na Polícia Federal, você não pode escolher o delegado. Existe um sorteio. Exatamente. Para que exista ali transparência, certo? O Alexandre de Moraes exonerou o delegado do processo e botou uma delegada dele. Então, no seu entendimento, o Supremo Tribunal Federal hoje está entrando em prerrogativa do Legislativo e do Executivo? Sem sombra de dúvidas. Olha, o que a gente viveu durante a pandemia, quem é eleito para trabalhar em cima de políticas públicas é o governo federal. O judiciário ele está ali para fazer a lei cumprir, ponto. Não tem que dar opinião, não tem que questionar, não tem que nada. A lei está para ser cumprida. O Congresso pode questionar a lei, para alterar a lei, para mudar a lei, para fazer uma nova lei. O judiciário ele tem que tão somente fazer cumprir e punir quem não cumpre. E o Supremo cuidar da Constituição. Ele é exatamente para defender a Constituição, e é exatamente o Supremo que hoje, antes as pessoas tinham medo de falar no Supremo. Hoje o Supremo, depois que se politizou, eu diria que depois que se tomou uma decisão ideológica partidária, acabou. O Brasil hoje, se fizermos uma pesquisa sobre as instituições, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não está gozando de uma boa posição, não é isso? Não, eu acredito hoje, se a gente for fazer uma pesquisa na rua rápida, qual é a credibilidade do Supremo Tribunal Federal? É quase nula. Um Supremo que estava hibernando enquanto o Brasil era saqueado, agora está procurando cabelo em ovo. Está procurando, está tentando denunciar a sombra de que não existe. Aonde estava esse Supremo tão atuante enquanto o Brasil era saqueado? Dia 9 agora, a gente inaugura uma das obras históricas para o nosso país, que é a finalização da transposição do Rio São Francisco. Exato. Dia 9, a água chega no sertão. Enquanto isso, no passado, Lula emprestava para Cuba 3,6 bilhões de reais. Com o quê? Como garantia? Como charuto. Cadê o Supremo questionando isso? Não tinha. Então, que credibilidade tem
um Supremo Tribunal Federal desse? Nenhuma. Durante a pandemia, e eu citei aqui um caso antigo, mas a gente pode vir agora para a pandemia. Nós temos aí um relatório agora que a Polícia Federal fechou do ano passado, com o número de casos de pessoas afastadas, pessoas presas, o número de desvio de dinheiro da casa do bilhão. Você não viu o Supremo Tribunal Federal preocupado com isso. Aí você percebe nitidamente a ministra Carmen Lúcia participar de eventos sobre pautas políticos partidários, projetos projetos públicos. Ela não está ali para isso. Ela, como está num cargo de ministra, ela tem que ter o máximo de equilíbrio e imparcialidade possível. Mas não, eles fazem questão de mostrar que eles têm um lado. E eles fazem questão de amedrontar. Eles fazem questão de tentar intimidar. Tanto são os processos que pessoas que apenas emitem opinião tem sofrido. Enquanto isso, o outro lado faz bola de futebol com a cabeça do presidente da República e nada tem. Renan Calheiros com 19 processos engavetados no Supremo Tribunal Federal. Pois é, que credibilidade tem um Supremo Tribunal Federal desse? Na meu ver, nenhuma. É, muito difícil. Eu quero lembrar você está ligado na ProEVS FM, programa Conversa Franca, e hoje está aqui conosco, do meu lado, lado da Gabi Novaes, o Tiago Martins, pré-candidato a deputado federal, e está aqui, nós estamos trazendo ele para deixar a sua posição em relação ao que está acontecendo no Brasil. Eu quero ir lá para o Estúdio A, em nome da IEP Brasil, que está com o seu telefone 3215-0055, a Rebeca Santos. O que é a IEP Brasil, Rebeca? A IEP Brasil é uma escola de cursos profissionalizantes, profissionais excelentes, preços exclusivos. Ligue já e faça sua matrícula. Muito bem, eu quero lembrar que o Então Supermercados agora estão com 3 fórmulas para você fazer as suas compras. Uma é presencial e a outra é via o aplicativo e também o site. Mas agora tem umas vantagens quem faz as suas compras via aplicativo e site, Gabi Novaes. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes, o Então entrega na sua casa. Muito bem, então vamos falar agora da PJ Forros. A PJ Forros, ela está agora acompanhando a sua construção da alvenaria ao acabamento. Está aqui na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Pati. E o telefone é 8831-0422. Eu quero falar com a Rebeca sobre Eu Vi na Internet. O que temos aí, Rebeca? Vamos ouvir mais uma palavra com o presidente Jair Bolsonaro. E quando se fala em desvios trilionários, tem gente que acha que quem desviou tem que voltar. E se colocando no lugar dele, se voltar, é para desviar o dobro disso. Porque gostaram. Mas eu não quero partir para essa linha. Eu quero crer, e é verdade, que essas pessoas são mal informadas, não conseguem entender o que aconteceu com o seu país. Ninguém tem o que nós temos. É um Brasil fantástico. Em especial também pelo seu povo. Ontem, no interior de São Paulo, um local onde sempre foi um reduto vermelho. Parei o carro, fui na padaria tomar um café. Todos nos trataram bem. Há um certo entendimento, de uma maioria, no meu entender, considerável, do que aconteceu com o Brasil no passado, o que aconteceu nos 2 anos com a pandemia e onde nós estamos fazendo. Cada viagem que eu faço tem cartão comparativo. O meu particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e não prestar conta, sabe quanto eu gastei ou saquei de janeiro de 2019 até agora? 0. Eu posso requerer a aposentadoria da Câmara de Parlamentar, que eu fiquei 28 anos lá dentro e a VB mais 2 anos, dá 30 mil por mês. Não requeria para quê? Para dar exemplo. Não estou reclamando, tem que dar exemplo. Agora vamos analisar aqui essa questão aí do Bolsonaro. Eu não sei se uma pessoa que, se não fosse realmente obstinado a transformar um país, conseguiria suportar o que o Bolsonaro suportou. A gente percebe que 28 anos como parlamentar e que até agora o único que o ex-ministro do Supremo Tribunal, ele disse, olha, de todos os 513, o único que não se envolveu com corrupção foi exatamente o Bolsonaro. E depois aparece o Bolsonaro no cenário nacional, sendo presidente da República e o povo mostrando que quer realmente mudança. Agora eu te pergunto, Tiago Martins, sobre essa questão, será que o que acontece com o Bolsonaro que as pessoas não conseguem mesmo, eu diria, envolver ele na corrupção? Caráter, honestidade, educação cristã, militar,
E além do ministro Joaquim Barbosa ter mencionado dele não ter recebido dinheiro, nós também, o Fernandinho Beiramar, um dos líderes das maiores facções do Brasil, também disse que um dos poucos deputados que não faziam negócio com a gente, com o tráfico de drogas nacional, era o Bolsonaro. E disse numa CPI, cara a cara com o Bolsonaro, não, você eu conheço, a gente se conhece, se bobear mais de você do que você mesmo. Você é direito, você tem... Então assim, eu acho que o jogo é muito claro, o cara que não roubou durante 28 anos no Congresso, que é o lugar que é mais propício a roubar, que ali todo mundo rouba, ali é a casa dos ratos, como eles chamam. E ali ele não fez, como é que agora que ele tá na visada, vai fazer? Agora, Tiago Martins, lembrar, nós estamos entrevistando o Tiago Martins, ele é pré-candidato a deputado federal pela Bahia, e eu preciso sempre estar falando aqui, Tiago, sobre uma questão que nós sabemos que o Brasil, ele veio aí os 14 anos do Brasil, só para outros países foram mais de 500 bilhões construir algo para outros países comunistas e deixando o Brasil. Aí o ex-presidiário, ele diz que o baiano ele é só dar R$10 e ele sente um consumidor. Então, e dá um pouquinho para as pessoas e o montante mesmo, e uma coisa interessante, vai para o exterior e volta como corrupção, como propina. Esse era o Brasil de 14 anos que nós vivemos. Agora, no seu entendimento, o Brasil está conseguindo se libertar dessa situação? Olha, esse resultado ele é matemático. Você estuda hoje o crescimento das nossas estatais, você já começa tirando o que foi privatizado, o que foi fechado, as empresas do Estado que não tinham serventia nenhuma e eram apenas cabide de emprego, o presidente finalizou. As outras que permaneceram estão tendo lucro. O Correio comprou agora o primeiro avião dos Correios para a nossa empresa brasileira se tornar ainda mais uma empresa internacional, e o Correio sempre deu prejuízo, ou seja, todo o dinheiro, aonde eles podiam roubar, eles estavam roubando, na casa do trilhão, enquanto não tinha água no Nordeste, enquanto nós ainda não temos uma estrutura de saúde pública decente, escolas decentes. Então assim, a história do Brasil, quem vive no Brasil, viveu a corrupção do PT, viveu. O povo brasileiro, eu tenho andado pelo distrito, eu tenho subido o morro, pastor, e eu posso falar para o senhor, o povo, ele é humilde, mas ele não é burro. Ele acordou. O senhor escuta falar muito mal do Bolsonaro na mídia, na imprensa, nos blogs comprados, mas na boca do povo, chega lá no Nordeste agora, onde está chegando a água, e fala mal do Bolsonaro pro senhor ver. O cara que perdeu a vida ali, não plantava um tomate no quintal, hoje tem um pomar no quintal de casa. Isso é dignidade, isso é respeito com o povo. O Brasil não viveu isso antes. Bolsonaro terminou obra da época de Dom Pedro, em 3 anos de mandato. Que é isso? É uma coisa não vista no país antes. Agora eu quero saber do Tiago Martins, eu vou mandar um alô para muita gente que já está agora ligado ali, já estão ali, uma relação tremenda de pessoas ligadas no programa Conversa Franca, mas eu quero deixar só um gancho. Em meio à pandemia, o Brasil cresceu 3,9%. Está aí, na realidade, houve algo que ninguém esperava. Contrariou toda a expectativa dos economistas. Foi 3,9% de crescimento. Daqui a pouquinho eu quero que você me fale aí qual é o seu entendimento, o que aconteceu em um mundo globalizado e um mundo em que a pandemia mexeu com todo o planeta. Daqui a pouquinho. Mas, Gabi Novaes, vamos mandar alô para muita gente aí que está ligado conosco? Vamos sim, pastor Elias Fernandes. Temos aí a irmã Neide Domingal, o irmão Marcos Fred, o irmão Edmilson do Gesso, o Marquinhos do Celular, o professor Calhau, o professor Aloísio e a professora Adi, todo o grupo Cacau. Muito bem, eu quero mandar alô para a oficina Progresso aí, Gabi Novaes, a oficina de moto do Manu, a oficina de Gilmar, muita gente ligado na Proes FM. Rebeca Santos, o pessoal agora da Feira do São Caetano ligado conosco, Rebeca. Isso mesmo, em especial nosso irmão Vitor, o irmão Gerson, nosso amigo Peito Seco, Barraca de Nã, sua esposa Gil e o Rafa Carnes no açougue da Feira do São Caetano. Muito bem, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão do Renan Calheiro e o Omar Aziz. Mas primeiro eu quero saber do Tiago Martins.
essa pergunta que eu te fiz. O que aconteceu com o Brasil diante da pandemia? O Brasil voltou a crescer, Tiago? Voltou a crescer, inclusive, não somente o produto interno bruto, não somente a economia, mas também como a credibilidade do país, ela foi retomada porque, volto a dizer, 3 anos de governo sem corrupção. Os investidores externos, para botar o dinheiro deles num país, eles têm que ter o país tem que ter credibilidade e mostrar que o país está disposto a fazer acordos internacionais que valorizem a economia nacional e internacional. E esse é o caminho que o presidente, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem tomado. Podem falar o que disserem. Como o senhor bem falou, o país cresceu. E outra, janeiro, fechamos agora, hoje é dia 3 de fevereiro, primeiro mês de 2022, a moeda brasileira, o real, foi a moeda que mais valorizou no mundo inteiro. Nem o dólar americano, e eu não estou falando isso aqui dentro do Brasil, não. A moeda dentro do mundo que mais valorizou no primeiro mês de 2022 foi o real. Por quê? Porque o número de investimentos externos, internacionais no Brasil foi muito grande no primeiro mês do ano. Interessante, Tiago, daqui a pouquinho a Gabi já está aqui do meu lado. Olha, interessante também que o Brasil foi convidado a fazer parte dos 20 países mais ricos do mundo agora. Não é isso? Sim, sim. Coisa maravilhosa. Então, é sinal que o planeta em si, eles acreditam no Brasil. Claro, veja a diferença. Vamos trazer aqui para uma palavra um pouco menos técnica. Veja as amizades, né? No passado, o Brasil era amigo de Venezuela, de Cuba, de países em que o dinheiro do povo saía. Amizades e alianças que não beneficiavam o Brasil em nada. E hoje, o Brasil está entrando para o seleto grupo no mundo que trará benefícios ao nosso país. O Brasil entrando para a OCDE levanta ainda mais a nossa credibilidade, trazendo ainda mais empresas de fora. Promessa de campanha, o livre mercado no Brasil, entrando para a OCDE, nós vamos ter muito mais credibilidade, muito mais investimento aqui dentro. Empresas de fora vão vir para cá, automaticamente vamos aumentar a geração de emprego, investimento externo e crescimento da economia nacional. Muito bem, você está ligado na 104,9 ProEves FM, programa Conversa Franca, com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes, Rebeca Santos, e hoje com o nosso convidado especial, o Tiago Martins. Gabi Novaes, essa história aí, o que está acontecendo com o Carlos Bolsonaro e também com o Renan, o Omar Aziz, fala pra gente. Muito bem, pastor Elias Fernandes. E Augusto Aras quer intimar Renan Calheiros e Omar Aziz em ação movida por Carlos Bolsonaro. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter. Tem mais assunto, Rebeca Santos, sobre assunto de Brasília? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que os senadores Renan Calheiros e Omar Aziz sejam intimados a prestar esclarecimentos no âmbito de uma notícia-crime apresentada pelo vereador Carlos Bolsonaro. O vereador acionou a corte após os políticos da família Bolsonaro, incluindo o presidente, serem citados no relatório final da CPI da Covid-19, dos quais Omar e Renan eram presidente e relator, respectivamente. Na notícia-crime, Carlos denunciou os senadores por possíveis práticas de abuso de autoridade, vazamento de informação sigilosa e receptação e prevaricação. Olha, vamos analisar. A questão ainda é sobre a CPI da vergonha, que o Brasil perdeu tanto tempo, tentaram em todas as forças para prejudicar o governo federal e não conseguiram. Mas é preciso agora que o Aras tome uma posição e coloque esses três. Faltam um aí que não está ali, são os três que fizeram toda a vergonha da CPI. Mas vamos aguardar as cenas, Gabi, dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Olha, vamos agora falar um pouco ainda com o nosso convidado especial, o Tiago Martins, que está aqui do meu lado, do lado da Gabi. Tiago Martins, qual é a novidade que você traz pra gente hoje? Olha, eu vim aqui, aproveitando a oportunidade, para fazer um clamor ao prefeito Augusto Castro.
porque o que eu tenho escutado, o que tem chego para mim é terrível. Nós acabamos de sair de um momento de calamidade pública, onde muitas famílias em Itabuna perderam tudo. A gente viu o presente de Natal que Augusto deu à população de Itabuna no passado. Em promessa de campanha, disse que não iria sobrecarregar a população de Itabuna, disse que não iria aumentar impostos e preparou um pacote bomba, uma bigorna, para sobrecarregar ainda mais o povo de Itabuna, que foi o aumento do IPTU. Aquela votação que teve na Câmara, que o povo de Itabuna ficou estarrecido. Foi aprovado nas coxas, na calada da noite, e posterior a isso, durante o período de calamidade pública, agora ouço dizer que o prefeito quer pôr em prática esse aumento de IPTU. Eu vim perguntar ao prefeito, veio pedir ao prefeito, não é o momento de fazer isso. Se o senhor está pensando em pôr em prática agora, lembre-se dos locais que o senhor visitou em Itabuna, das pessoas que perderam tudo em Itabuna. Não é momento, não é nem justo fazer isso, muito menos no momento que estamos vivendo. Esse aumento de IPTU, ele é desumano. Ao meu ver, ele já é imoral diante das suas promessas de campanha. Então não faça isso. Dê ao povo de Itabuna mais tempo para respirar. Se for para cortar alguma coisa, corte nos seus gastos, nos seus custos, na propaganda, nos outdoors. Corte em outras reformas menos necessárias para a cidade de Itabuna. Dê ao povo de Itabuna a oportunidade de se recuperar economicamente. Esse não é o momento. Então eu quero acreditar que o prefeito vai ter essa sensibilidade de não aumentar nesse momento, neste ano. Nós estamos há 8 meses de final. Pouco mais de quê? 8 meses, 10 meses para finalizar o ano. E eu não quero acreditar que esse ano, onde o povo pode se recuperar, ele queira jogar esse aumento nas costas do povo. Então, por favor, prefeito, vamos repensar isso aí. Olha, eu acredito que o prefeito vai pensar, vai ouvir aí o seu clamor e o clamor do povo. Porque aqui você está representando agora o povo, embora o povo ainda não colocou para que você seja realmente um representante, eu diria, de direito, né? Mas você já vem há muito tempo trabalhando pela sociedade e eu acredito que o Augusto Castro tem analisado. Nós estamos sempre chamando a atenção aqui do prefeito, sabemos que o prefeito ele é bem intencionado, mas a intenção só não resolve. O que resolve é ação. Nós precisamos de ação que venha realmente beneficiar a sociedade. Espero que o prefeito Augusto Castro reveja aí muitas atitudes. Ontem eu estava falando sobre a passarela do álcool aqui no São Caetano. Está se fazendo um local ali, uma avenida principal, um palco da cachaça, desvalorizando os imóveis. Eu não sei o que está na cabeça desse prefeito. Eu não sei quem foi que o orientou a tomar essa decisão. Mas eu estou aqui mostrando a minha indignação. Muitas pessoas não querem mais morar próximo à Avenida Manuel Chaves porque a zoada, a briga é muito grande. Então é preciso que o prefeito reveja não só o problema do IPTU, o problema aqui da Manuel Chaves, mas tem muitas coisas, prefeito, que o senhor precisa rever e rápido. O povo tem memória. O povo não é besta. As redes sociais preparou o povo para um Brasil melhor, para uma Bahia, para um Itabuna melhor. Então é preciso se tornar um gestor. O prefeito ainda não sentou na cadeira de prefeito e está na hora de tomar essa posição. Essa é a minha opinião. Muito bem, você está ligado na 104,9. Vamos falar agora sobre essa questão aí, sobre a questão do salário de R$37 mil e ainda um cargo vitalício no TCU, Gabi Novaes. Exatamente isso, pastor Elias Fernandes. O senador Antônio Anastasia assume cargo vitalício no Tribunal de Contas da União com um salário de R$37 mil. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a nossa repórter Rebeca Santos e depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Você é contra ou a favor a cargo vitalício, que na realidade não deixa de ser indicação política? Daqui a pouquinho o Tiago Martins, eu estou também com o meu amigo ali, o Auro, está ali, doutor Auro ali, gente, e já passou há muito tempo aqui
com a Proevs FM. Quem sabe pode voltar a qualquer momento. Mas eu quero ir lá para o Estúdio A, falar com a Rebeca Santos. Traz mais detalhes para a gente, Rebeca. Pastor Elias Fernandes, nesta quinta-feira, o senador Antônio Anastasia, do PSD, irá tomar posse como mais novo ministro do Tribunal de Contas da União. O parlamentar foi eleito pelo Senado em dezembro para o cargo vitalício e terá salário de 37 mil. Eu quero saber do Tiago Martins. Lembrar você que está ligado na Proevs FM, que ligou a Proevs agora, nós estamos aqui entrevistando, batendo um papo. Nós estamos intercalando a nossa programação, a nossa pauta, com o Tiago Martins, trazendo muitas informações para você que está ligado na 104,9. Olha, eu quero saber o que você acha, qual é o seu posicionamento, essa questão do cargo vitalício, mas indicado por político. Qual é o entendimento do futuro deputado federal Tiago Martins? Eu sou contra, sempre fui contra esse tipo de indicação política, porque vamos lá, o Tribunal de Contas da União vai julgar as contas do presidente da República, certo? No passado, como é que essas contas foram aprovadas? Se hoje nós estamos vendo o tanto de dinheiro que foi escoado para fora do país. Como é que o orçamento da União era aprovado? Se aí hoje a gente vê o tanto de corrupção que foi desviado, o tanto de regra de teto de gasto que foi quebrado. Como é que essas contas eram aprovadas? Porque esses ministros do Tribunal de Contas são indicados políticos. Então você acha que o Senado vai indicar alguém que possa no futuro lhe causar prejuízo? Óbvio que não. Então assim, não estou falando aqui do atual senador indicado, estou falando como funciona o sistema. Por isso não me passa credibilidade. Eu acho que esse tipo de função tem que ser exercida por alguém que tenha gabarito, currículo para fazer isso. É um ministro do Tribunal de Contas. Não pode ser indicado sem ter, no mínimo, embasamento para fazer aquele trabalho. Assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que também ter uma carreira jurídica. No meu entendimento, Tiago Martins, Supremo Tribunal Federal ou qualquer cargo vitalício teria que ter, quando se fala na questão jurídica, teria que ser concursado para que pudesse conquistar sem nenhum viés político. Aí eu entendo que teria realmente seria alguém que estaria defendendo exatamente a Constituição ou as regras que tem que ser realmente democrática, eu diria, de um país. Exato, foi o que eu falei. Se você indica, se o político cabe ao político indicar, acaba ali quebrando um pouco da credibilidade da coisa, né? A pessoa tem que chegar ali por mérito próprio, ter uma lista, ter uma carreira para até chegar ao Tribunal de Contas. Existe o Tribunal de Contas da União, por que não criar uma carreira interna, como o senhor bem falou, ou por concurso público, ou de alguma forma interna para que ele chegue lá? Agora eu te pergunto, vamos analisar aqui friamente o que aconteceu no Brasil. Imagine um cidadão foi condenado em primeira instância, 8 anos de prisão. Foi para a segunda instância, aumentou para 12 anos. Foi para a terceira instância, ratificado, está condenado. Aí vai para um Supremo Tribunal Federal, onde tem 8 dos 11 que foi indicado por ele. E diz, esse homem não tem condenação, é inocente desde criança. Será que dá para entender em um país democrático, vivendo uma situação dessa, o que o povo brasileiro pode pensar? Como o povo brasileiro pode ver um Supremo com credibilidade? Eu pergunto para você, Tiago Martins. Foi o que o senhor me perguntou ainda há pouco, né? Como é que está a visibilidade do nosso Supremo Tribunal Federal? É uma corte que acabou de ser ainda mais descredibilizada pela Interpol. O ministro Alexandre de Moraes pediu a prisão e a extradição do Alan dos Santos baseado em quê? Em nada. E a Interpol não cumpriu. Então, para ele, foi uma vergonha muito grande. Ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal de um país, ele jamais poderia dar uma ordem em que ele tenha dúvida se ela vai ser cumprida ou não. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí você já tira. Estão usando o cargo, estão usando a corte para fazer política, para fazer perseguição política. Isso ficou muito claro no entendimento da Interpol, que é uma agência internacional de polícia, e a extradição não foi acatada porque não havia embasamento. Agora, como você imagina
que o ministro possa dar uma ordem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um cara defensor das leis, defensor da Constituição, ele possa dar uma ordem sem embasamento jurídico mínimo. Ou seja, eu acho que os fatos que o Brasil está vivendo hoje, eles narram por si só tanto a credibilidade do Supremo Tribunal Federal como o atual cenário de justiça do país. Eu sempre falo, o Brasil hoje está vivendo um momento de insegurança e instabilidade jurídica, que há pouco tempo atrás você via a corrupção caminhar, mas o povo de bem ainda tinha um certo equilíbrio aqui embaixo. Agora nem mais isso. A justiça, a gente viu aqui na Bahia, desembargadores sendo presos, juízes sendo presos. O que você imagina? As pessoas que eram para estar ali, tá cumprindo a lei. Olha o nome de juiz, que preza juízo, que vai trazer equilíbrio, não está fazendo, está vendendo sentença. Agora, falar em corrupção, encosta um pouquinho para cá, para que a gente possa também captar a nossa live. Agora, você falou uma coisa interessante sobre corrupção. Essa questão da pandemia no Brasil, no seu entendimento, houve muita corrupção ou correu tudo bem? Bom, não vamos ficar só nas minhas palavras. A Polícia Federal acabou de emitir um balanço das operações só durante a pandemia, recursos de pandemia. E se o senhor me permite, eu vou dizer aqui ao senhor, tudo isso que o Supremo Tribunal Federal não viu. Não viu. Estava procurando problema onde não tinha e isso aqui simplesmente eles fecharam os olhos. Combate à corrupção nos recursos públicos destinados ao combate à Covid, tá? Vamos lá. 126 operações policiais realizadas, 1.867 mandatos de busca e apreensão, 245 pessoas presas. Com essas operações foi evitado mais de 3 bilhões de reais em desvio, ou seja, eles estavam desviando 3 bilhões de reais de recurso que era para salvar vidas. Você não vê isso na imprensa, sabe por quê? Porque nem ninguém do lado do Bolsonaro. Se tivesse aqui um deputado, um prefeito, um governador do lado do Bolsonaro, isso aqui estava na capa da revista. Você lembra aí a questão, só para que a gente possa aí, deixar mais claro para os nossos ouvintes, foram 48 milhões que o consórcio Nordeste... Só aqui na Bahia. Só na Bahia, e até hoje ninguém sabe para onde esse dinheiro está passeando. E detalhe, foi só na Bahia, esses 48 milhões de reais foi só na Bahia e só em um contrato. Eu mesmo denunciei tantos outros, de Camaquã, de Salvador, que ainda falta ser investigado. Ou seja, para esse lado, eles não querem investigação. Agora, eu quero saber de você, o Tiago Martins, como está Itabuna em relação, houve já algum indício de alguma corrupção? É questão da pandemia aqui em Itabuna, ou Itabuna está vivendo um momento sem problema de corrupção em relação à pandemia? Olha, a afirmação quem faz é a justiça. A gente sempre faz a denúncia, levanta, tenta preencher as lacunas do que ficou aberto. E a gente fez um trabalho ano passado em cima do hospital de campanha. Existem muitas respostas ali a serem dadas à população de Itabuna, tanto por parte da ALAC, que eu volto a relembrar o caso da ALAC, do hospital que recebeu recurso federal para ficar aberto e fechou, quanto ao hospital de campanha, que além de ter sido um contrato milionário absurdo, não cumpriu com o seu papel, utilizou do hospital de campanha, pegou oxigênio do hospital de base para o hospital de campanha, mesmo recebendo recursos para ter o seu próprio oxigênio. Enfim, todos esses levantamentos foram entregues a quem de direito. Inclusive, salvo engano, já teve uma auditoria do SUS visitando o hospital de base. Então vamos ficar ligados aí que muito em breve nós vamos saber o que está acontecendo em Itabuna. Ok, tudo bem. Lembrar, você está ligado na 104,9, programa Conversa Franca, com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Agora, você falou um pouco assim, nós estávamos falando ali nos bastidores sobre a precatória. O que você tem aí a falar sobre esse assunto? Olha, pastor, o governo federal, ele tendo responsabilidade com o trabalhador, com o professor, que é uma profissão muito honrada, que educa uma geração, ensina uma geração, ele vai pagar uma dívida de governos passados desde 97. 108 bilhões de reais é o montante de dinheiro que foi dado calote nesses profissionais da educação, não só professores, motoristas, recepcionistas, todo mundo que trabalhou no antigo Fundef, que hoje é Fundeb, vai ter direito a esses precatórios. O que aconteceu foi o seguinte: eu recebi uma enxurrada de mensagens dizendo que a PPI
e outros sindicatos enviaram mensagens para essas pessoas que têm direito, dizendo que se eles não fossem se filiar ao sindicato, usarem do advogado do sindicato, pagarem a comissão do advogado, eles não receberiam. E isso é fraude. Tiago, você está acusando de fraude? Eu não. O Tribunal de Justiça postou no Instagram dele e emitiu uma nota oficial dizendo: ninguém precisa do sindicato para receber. A causa já está ganha, e não foi causa ganha via judicial. Foi causa ganha no Senado. Foi uma PEC que deu o direito a essas pessoas a receberem seu direito. Então elas têm que procurar a prefeitura na qual elas trabalharam, se for no estado, procurar o governo do estado, saber qual secretaria vai fazer o cadastro e vai emitir o calendário de pagamento. A própria pessoa vai informar a prefeitura qual é a conta de pagamento, e essa conversa vai ser feita entre o Estado e o funcionário do Estado, entre a prefeitura e o funcionário municipal. Não precisa de sindicato. Tiago, você está dizendo que o sindicato não pode ajudar? Não é isso. Se a pessoa não quiser ter o trabalho de ir à prefeitura, ela pode contratar o sindicato e ser feliz. Agora, o sindicato dizer que a pessoa não vai receber se ela não usar o sindicato como intermediário, isso é fraude, segundo o Tribunal de Justiça da Bahia. Então foi isso que aconteceu, e eu vim aqui aproveitar o seu programa para trazer outro alerta. Quem não tem, e detalhe, tá? Muitas prefeituras, na época que o governo federal da época deu calote, contrataram bancadas de advogados para poder recuperar esse dinheiro. Porque esse dinheiro, 60% é para pagar professor, 40% é para reformar a escola, é para reformar, para dar infraestrutura da educação. E esse dinheiro também foi dado calote, tanto nos professores quanto no povo. Que o povo tomou esse calote. Não tem estrutura de escola por conta disso. E as prefeituras, para reaver esse recurso, entraram na justiça e tem a prefeitura uma dívida com o advogado. Essa dívida com o advogado tem que ser paga pela prefeitura. Tem prefeito querendo tirar dinheiro dos precatórios para pagar o advogado que ele contratou. Não pode. Foi votado no Superior Tribunal de Justiça por 7-1 de que não é para mexer nesse dinheiro para pagar advogado. Se a prefeitura contratou, o problema é dela, ela que paga do dinheiro dela. Agora, o recurso do Fundeb que o governo federal está pagando é para pagar o professor, o motorista, o funcionário que trabalhou na educação de 97 a 2006. Ok, tudo bem, você ouviu o programa Conversa Franca, hoje com a participação do Tiago Martins, e eu quero deixar já, a Gabi Novas já preparou uma mensagem aí de finalização do nosso programa de hoje, e eu quero já deixar os microfones da ProEVS FM para as considerações finais do nosso convidado especial, Tiago Martins. Olha, pastor, eu quero agradecer aqui a oportunidade mais uma vez, espero ter somado com o programa de vocês, parabenizar pela qualidade, pela tecnicidade de vocês, pela equipe de vocês também, que é muito boa, muito presente, muito sempre atualizada, e é isso que o seu ouvinte espera, atualização de informação clara, equilibrada e sem tendenciar para um lado. Eu vi a nossa amiga aqui comentar ainda há pouco sobre a chapa de Senado. Olha, eu tenho visto, e com muita felicidade, o crescimento do nome do ministro João Roma, quanto da doutora Raíssa Soares, que são pessoas que estão se doando pela Bahia. O ministro, nesse período de chuvas, ele estava quase morando em Ilhéus. Você imagina uma cidade pequena como Ilhéus receber quase que diariamente a visita de um ministro de Estado, colocando ali, chegando de manhã, às vezes saindo à noite, de uma cidade para outra. Eu vi o ministro chegar de avião grande, eu vi o ministro chegar de avião pequeno, de avião da Polícia Federal. Como ele podia vir para poder ajudar, ele estava ajudando. Aqui em Itabuna, nem a cara o governo do estado botou. E aí a Ilhéus para tirar foto, fazer videozinho, mas em Itabuna, que é a cidade do lado aqui, que é uma cidade de médio porte, não vinha. Quiçá nas cidades ao redor. Era sobrevoo e não fazia nada. O nosso ministro esteve presente na vida do povo baiano durante esse problema das chuvas. A doutora Raíssa esteve presente ajudando esse povo no meio dessa tragédia. Então eu tenho visto aí o quão o cenário político está mudando na Bahia. Uma Bahia que sempre foi dominada pela esquerda, uma Bahia que sempre foi, como você bem mencionou, e Lula dizendo que dá R$10 pro povo que ele fica muito feliz. Não tem essa não. O povo é humilde. O povo é humilde, com R$10 fica feliz sim. Diferente dele, que só fica feliz com milhões do dinheiro dos outros. Mas aqui na Bahia, a direita tem crescido e tem mostrado pro povo que pode trabalhar com honestidade, com decência.
E é isso que eles têm feito. E a consequência disso é o nome. O nome da doutora Raíssa tem assustado aí candidatos como Otto Alencar, como Ângelo Coronel, como o próprio Jacques Wagner. Tem crescido sem precisar fazer aliança espúria nenhuma. É a nova política crescendo com honestidade, com as próprias pernas. O ministro João Roma, em momento algum, usou de palanque político as ajudas. E olha que o governo federal despejou ajuda aqui. Inclusive em Ilhéus, o Salobrinho fez uma manifestação para saber aonde estão esses recursos que o governo federal repassou ao estado e ao município e não está chegando no povo. Tem muita população aí, pastor, que está achando que eles estão guardando colchão, cesta básica, dinheiro para a época da eleição começar a entregar para o povo. E eu não quero acreditar que isso seja verdade, não, que isso é desumano. O governador cobrou, presta bem atenção, o governador foi publicamente cobrar o presidente e agora tem o povo cobrando dele. E ele não responde ao povo. Ele não dá uma resposta. O governador Rui Costa, ele não tem a hombridade de abaixar a cabeça nos momentos em que ele está errado. Princípios, isso é falta de princípios. Que é muito perigoso a gente ter no governo do estado uma pessoa que não tem princípios. Então nós temos que ter muita atenção no que a gente coloca lá no governo, nas pessoas que vão comandar a nossa vida, a saúde do seu filho, a educação. E eu não tenho visto por parte desses políticos profissionais da antiga política a postura que eu tenho visto no ministro João Roma, na doutora Raíssa. Ok, tudo bem, eu quero agradecer a presença do Tiago Martins e quero ir lá para o Estúdio A, deixar a Rebeca a sua impressão digital aqui no programa Conversa Franca. A todos os ouvintes, um ótimo final de tarde, agradecer a presença do nosso amigo Tiago Martins e até amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Eu quero agora saber da Rebeca Santos, já falei, agora com a Gabi Novaes. Gabi Novaes, qual é a mensagem que nós temos para essa tarde? Tenha uma feliz quinta-feira. Deus é a melhor maneira de agradecê-lo e viver sempre com muita alegria. Muito bem, boa tarde, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Proebs FM. Conte pra gente, ao vivo, para o Conversa Franca.